Tati passou por isso há um tempinho atrás. Bem no início do ano teve essa questão, não tinha uma pessoa ainda para ficar com ele. E foi sugerido, porque se fala em todas as letras, né? Mas foi sugerido isso, que não era para trazer, já que não teria alguém para ficar. Mas o meu filho é aluno da escola, não é aluno da fulana. Não é uma escolinha particular que você leva lá na casa da fulana. É a escola precisa receber meu filho. Então, corremos atrás, parceria do meu esposo também, né? Fomos atrás de quem a gente achou que deveria, quem era responsável, quem era a autoridade em relação a isso. Conseguimos resolver. Mas, assim, é muita história de mãe que tem essa dificuldade, criança fica sem mediação, 3, 4 crianças com um mediador, e sendo que as crianças... É muita demanda para um só. Imagina 4 crianças atípicas por uma pessoa. É bem puxado, bem puxado. E a gente tem que correr atrás disso mesmo. Tem que lutar, literalmente, né? Sermos leões para poder conquistar o que é direito. Que não deveríamos fazer tanta força, mas precisamos fazer. Sim. Gente, e sobre a questão, assim, só pra gente encerrar, eu fiquei pensando, eu falei sobre o marido, né? E aí eu fiquei pensando também em relação ao restante da família, né? Tios, primos, às vezes outras crianças que estão vendo ali que o priminho não é igual a ele, que tem alguma diferença. Como que é isso? Como que é o relacionamento com o restante da família? Eu fico imaginando assim, num aniversário, num evento assim, né? Um aniversário de família, um Natal, um Réveillon, um Ano Novo, né? Um casamento. Como que funciona isso para vocês com a criança que às vezes não aguenta, né? Um movimento de uma festa, uma música de uma festa, né? Estar ali no meio de outras pessoas, no dia a dia. Porque às vezes o que acontece é de se isolar ali só o núcleo familiar, né? Ou às vezes uma avó que vem, mas assim, às vezes a criança não vai até os outros lugares, né? Esses ambientes sociais familiares minimamente, né? Que eu tô falando. Como que é? No meu caso, meu filho, como é adolescente, já não gosta mesmo já de contato, né? Então fica mais difícil ainda. E a minha família quer fazer um podcast com ele. Então, assim, quando ele vem, ele já não gosta de falar. Porque, na verdade, às vezes ele não quer nem cumprimentar ninguém, nem bom dia. Eu brigo também, porque quem manda lá em casa sou eu. Ele é completamente típico, né? Completamente típico nessa situação. Vem, fala com todo mundo, dá bom dia. E volta. Aí, você tem que tirar esse menino do quarto. Você tem que fazer ele ficar aqui. Você tem que... Bota ele aqui sentado. Chama ele. Não, você não pode, porque adolescente é assim, porque é assim que se mata. Porque é assim, eu tô preocupada. E é o tempo inteiro. Às vezes eu não quero mais receber visita nenhuma. Não quero mais ninguém em casa. Porque assim, questionam o tempo todo, não entendem também. Então ele já tá numa fase que já... Eu falo que não é só também o autismo, né? Tem uma fase que realmente... Ele vai fazer 18 anos. Você acha que ele quer ficar sentado comigo, com a minha mãe, com meu pai, pra conversar? Ele não quer. Ele quer fazer outras coisas, jogar, ver as coisas do assunto do interesse dele. Então, às vezes, acaba... Na verdade, eles me questionam, né? Por que ele tem esse comportamento? Por que ele não quer? Por que ele não faz? Às vezes, eu falo, é muita gente, muito barulho, não quero, não consigo. Já falei, oi, ele não quer. Ele também não gosta muito de contato, ele não gosta muito de abraço, gosta de dar a mão, não gosta de muita coisa. Então, assim, às vezes dificulta essa parte. Mas tirando a vontade... você faz muita vontade dele, faço. Eu não gosto, gente. Eu já levanto, eu não quero nem escutar a minha voz. Então, assim... Como que eu não vou respeitar isso? Fora que depois é você que vai, vamos dizer assim, aguentar o resultado disso. Né? Se você forçar ele a ficar ali e ele regular, não sei como que é a reação dele total hoje. Depois é a mãe que fica. Mas depois ele não dorme. Acabou. Aí a mãe só fica amanhã, preocupada. de manhã. Ele pula. Então, assim, você imagina um também. rapaz pulando o tempo todo. Aí fica tum, 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 tum. Nem se eu quisesse dormir, eu conseguia. Eu já sou com a cara e a coragem. Eu tento. Ai, mas você vai levar ele numa festa de 15 anos? Eu vou. Se não der, eu volto. Mas eu vou. Tentativa e erro. E ele ficou. Aí, no aniversário que nós fomos, então, tinha aquele... Tipo, de que explode, faz aquele... Pronto, sentou lá no chão, catou aqueles papéis, ficou. Aniversário de família. Só que, assim... A minha família é uma família que eu tenho uma boa rede de apoio. Então, a gente já calcula, igual
quando a gente sai, a gente sempre tenta ver um lugar onde não tenha lago, piscina, água, porque aí é o foco. Desanda tudo, porque ele quer mergulhar, quer entrar. Então a gente sempre tenta entrar nesse acordo. Agora, quanto a festas, eu já acostumei ele desde pequeno, aniversários. Ele tinha que ir, entendeu? Ele tem o autismo, mas ele é gente. Ué, tem que socializar, vai ou vai. Então eu sempre tentei incluir ele ao máximo. Agora hoje não, hoje eu já tô nessa vibe aí que a Letícia falou, que a Tati falou, eu dou uma ponderada. Eu vejo qual vai ser, eu tento prever o resultado futuro. Se for alguma coisa que vai demandar muito esforço meu, aí eu já vou neutralizar ali. Então vai ter fim de semana que a gente sai e vai ter fim de semana que a gente hiberna. Porque não dá pra ficar lutando o tempo todo, não. Entrar em batalhas desnecessárias. Não tem. Economiza. Perfeito. Uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui agora que você falou do celular, de ficar no quarto, né, vendo as coisas dele, como que é a questão de tela? O meu tem hiperfoco. O hiperfoco dele é todo em tela. Tudo. Só que na minha casa, o que eu faço? Eu limito o celular para ele só sexta, depois da escola, até o domingo à tarde. Então, ele tem aquele período ali. Durante a semana, não tem. Ele tem que usar a televisão. Como ele já sabe ligar a televisão, ele usa o controle de cabeça para baixo e demanda a televisão toda com ele de cabeça para baixo e tal, eu desligo o disjuntor da televisão. Quando eu quero, vamos desligar. E se ele insiste muito e não quer ir dormir, eu vou lá, derruba a internet, derruba o disjuntor da TV e tá tudo certo, vambora. Tudo certo. Eu faço assim, mas o hiperfoco dele hoje no celular é algo, né, que tira ele do sério. Tira mesmo, descontrola ele, mais do que se a gente ligar um som alto, mais do que a gente aglomerar em local muito cheio. Letícia, Tati já presenciou isso várias vezes e é muito difícil. Que às vezes o Mas o que profissional fala, dificulta- né? Tira, mas às vezes a paz custa O que tirar. dificulta é quando tem que tirar. Se ele tá usando, ele fica... Não, se ele tá Como que é usando. isso? Você nem percebe que ele tá aqui. Se ele Não, tá usando. Ah, entendi. entendeu? Então, assim, se eu quero ir ao culto, aí eu libero o celular, porque eu sei que ele vai ficar intertido e eu vou conseguir. Mas se a gente vai no aniversário, o celular tá retido porque ele tem que interagir. Sim. Claro que ele tá na bolsa. Se eu ver que tá começando a querer desregular, eu cedo. Mas ele já chegou num nível que ele consegue dar aquele equilíbrio. Tanto que ele descarrega, ele fala assim, descarregou. Eu falei, descarregou, que a hora acabou. Aí ele faz o resto que ele tem que fazer. Perfeito. Só que na escola, a gente tem essa dificuldade. Nas terapias, a gente tinha essa dificuldade, que é bem complicado. Então, assim, o que eu falo é, tá bloqueado? Então deixa ele pegar. Ele vai ver que tá bloqueado, vai pedir pra desbloquear. Não desbloqueia. Porque se você desbloquear, acabou. Ele quer até o seu, se você deixar, né? Mas se ele perceber que tá bloqueado e não acessa, igual, teve uma época que a gente botou ele em modo avião. Aí no modo avião, tava tudo certo. Ele via que não tinha internet, deixava. Aí ele aprendeu que era o modo avião, acabou. Então hoje, assim, o celular com ele, pra Acaba mim... auxiliando também, né? auxilia, mas atrapalha. Pra ele, nesse momento, é hiperfoco bom e ruim. Dependendo do contexto. Entendi. Gente, então eu acho que é isso. Adorei receber vocês, ouvir vocês, conhecer um pouquinho mais, tanto da vida de vocês, dos seus filhos, da sua rotina, do seu dia a dia, quanto da própria associação. Foram alguns detalhezinhos que vocês foram falando que eu desconhecia, eu conheço, né, um pouco assim o trabalho,